Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, o capítulo 105, estejamos atentos. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença. Onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Ou seja, todos nós temos que ficar atentos às nossas atitudes, né? Tudo aquilo que nós fazemos, ela tem um retorno. E Deus está atento a todos nós, a todas as nossas atitudes, pensamentos, envolvimentos, né? Situações que a gente se coloca no dia a dia. Ele, através de Santo Agostinho, ele falava, né? Ele mandou esse recado para nós: tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, é dado ao homem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele bem entender, até certo ponto, até onde Deus permite, né? Tem aquele momento que ele vai falar não, tem aquele momento que ele vai falar chega, já brincou demais com a sua vida, já fez caquinha demais, então tá na hora de você agora voltar lá e corrigir parte desse erro, porque Deus é tão benevolente, ele é tão maravilhoso que ele nunca vai dar a dívida inteira pra gente pagar, já perceberam? Nossas dívidas são todas pagas tipo Casas Bahia, por prestações, né, de pouquinho em pouquinho, porque ele sabe que se der tudo as besteiras que a gente fez, pra gente pagar tudo de uma vez, a gente se mata e não paga, porque nós somos péssimos pagadores, nós somos ótimos para contrair dívidas. Eu tô aqui falando mansinho com vocês, tal, basta aparecer alguma coisa que me tire do sério e pronto, a Patrícia mansinha acabou, né? Nós somos ótimos para cair nas armadilhas da espiritualidade inferior. Eu estava escutando a minha vizinha falando comigo, tenho como se fosse uma filha querida. Ela falou: Patrícia, eu tive um sonho com você, a sua casa pegava fogo, a minha casa estava intacta. Geralmente, quando pega fogo uma casa perto da outra assim, sempre sobra para o vizinho, a minha estava normal. Mas a sua, Patrícia, estava pegando fogo. Eu falei para ela assim: eu sei o que é isso. É a energia, né? Eu fiz caquinha, eu comecei a pensar um monte de coisa ruim aqui esses dias, por conta de uma situação particular. Meu padrão vibratório caiu, e aí pronto. Aí já começa as energias ruins cercarem a gente. Não é assim, precisar fazer muita coisa para dar errado, não. Para dar errado basta a gente pensar, né? Então, o orar e vigiar, ele cai a todo momento, né? O atuar no bem cai a todo momento. Não é uma vez ou outra, não. No final do ano eu dou uma cesta básica para uma família que passa necessidade e pronto, já fiz minha caridade. É um exercício, é um princípio, mas não é o ideal. O ideal é o bem o tempo todo, né? Então, você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala que está com uma necessidade e você tem para dar para ela, por que você vai ficar guardando? Você vai levar no teu caixão? Não vai, né? Então, tudo que for a mais, Deus passou para nós através de Jesus, que tudo que for a mais, a gente deve compartilhar. E isso, a mais, significa o amor, a atenção, o carinho, os ouvidos a quem precisa falar, para você ouvir aquela pessoa, para você dizer: olha, eu tô aqui, tô do teu lado. Tem coisas que nós não precisamos. Através do livro que eu fiz leitura do Rônio, né? Ele diz muito lá, eu esqueci agora o nome do livro, gente.
Li o livro a vida toda ali no canal do YouTube. Ai, o Rony me perdoa. Mas eu esqueci o nome do livro agora. A cabeça não tá muito bem, não. Bom, enfim. Eu fiz a leitura do livro Rony Barbosa, do Rony Barbosa, o primeiro livro dele. E é uma cartilha de caridade. De coisas assim que vocês falam, nossa, dá para fazer isso dentro de casa. Pelo telefone. A prática do bem. A prática do bem ou a prática do amor? A prática do amor, eu acho. Que é o nome do livro. Aí eu precisava pegar aqui porque eu fico na dúvida se é tão ruim para vocês, né? E para mim, então, é um mico. Eu li o livro todinho no YouTube, mas eu acho que é a prática do amor. Rony Barbosa. Esse livro, ele me ensinou muita coisa em relação à prática da caridade, né? Porque tem coisas que são exercícios. Eu aprendi através do livro isso. Você dá um prato de comida, né, para um indigente, aí um mendigo e tal, é um exercício, é uma pessoa que você não está dando por amor, você está exercitando esse amor. Amor a gente sente com quem a gente conhece, com quem a gente adquire ao longo do tempo uma admiração, um respeito, né? Isso é amor. Agora, uma pessoa que você mal conhece, é só Jesus, que é um cara perfeito que amava todo mundo indistintamente. Nós não, nós exercitamos esse amor. Né? Então, o livro do Rony, ele me ajudou muito a entender, né, que tem coisas que eu fazia automaticamente e que eu achava que era amor e não é exercício. O amor, de fato, são pelos nossos, né? Não é só o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, não é só o consanguíneo, mas os nossos, os próximos, que Deus aproxima justamente para desenvolver esse amor, e esses a gente desenvolve de verdade. Os demais que tem em nossa volta, a gente tem um amor fraterno, a gente tem um carinho. Ai, desculpa, gente, eu não tô muito bem. Então, e você exercitar com pessoas de fora acaba te ajudando a praticar com os de dentro, né? Quando a gente vem na família, para a gente poder exercitar dentro da família amor, compreensão, os valores, os princípios, para a gente levar lá para fora. Mas muitas vezes é lá fora que a gente exercita esses sentimentos, esses valores e princípios e traz para dentro da família. Quando você vê, não tem aquele ditado que fala, quando você vê o vizinho pegando a barba como que é? A barba pegando fogo lá fora e você coloca a sua de molho. Às vezes você vê a violência doméstica na casa de alguém e você fala, não, na minha casa isso não pode acontecer. Então, pode acontecer o inverso. Não só você vir para uma família para aprender e desenvolver e lá fora você praticar, como o contrário também. De repente, lá fora te ensina até mais do que dentro da própria família. Aí, o que você aprende lá fora, você traz para sua família. Né? Eu procurei fazer isso, eu fiz o sistema contrário. Às vezes, faltavam algumas coisas que meu pai e minha mãe não tinham para dar. Não estou falando de bens materiais, não. Estou falando de moral mesmo. Às vezes, faltava alguma coisa na parte deles. Eu não ficava feliz com o que eu tinha. Eu achava que aquilo não era certo. Não sabia dizer por que eu não achava certo. Porque eu não tinha base, não tinha valor formado. Mas às vezes eu via brigas dentro de casa, às vezes eu via discussões ou algumas atitudes de um ou do outro que eu não aceitava. Eu falava, não, isso tá errado, não era a coisa certa que eu gostaria de fazer quando crescer. E aí eu fui vendo através dos meus professores, através de pessoas com quem eu tinha contato, com os amigos, que realmente as atitudes de pai e mãe naquele momento, naquela situação, estavam erradas e que eu poderia fazer diferente. E foi o que eu procurei fazer depois que eu me casei. Ter atitudes diferentes em alguns momentos do que o meu pai e minha mãe agiria naquela situação. Então, estejamos sempre atentos, né, na questão de trabalhar para o bem, de agir pelo bem, o que está passando pela nossa cabeça, né, quais são os sentimentos que estão querendo atacar o nosso coração. Não deixe, né, o nosso coração ficar atormentado, desequilibrado. As nossas emoções, elas devem estar sempre voltadas para o bem maior, né? Eu acabei de ler ali no Facebook, né, uma menina que é linda, linda mesmo. É esposa de um aluno meu e eu tenho um carinho tremendo. Eu acabei de dizer para eles lá, como se fossem filhos meus. Eu não sei se eu ando carente de filho, mas aqueles que me acolhem como se eu fosse uma super pessoa, né? Eu falo, eu tô ficando velha, então para mim todo mundo tem idade para ser meu filho.
E aí eu falei para ela lá no Face ainda agora, ela falou assim, ela tem um coração que é único. E eu disse para ela, e eu tô aqui pro que der e vier, né? Então, quantas pessoas você pode fazer isso? Quantas pessoas você pode falar, eu tô aqui pro que der e vier? Quantas pessoas dizem para você que você é especial para ela, que você é importante para ela? Então é isso, no dia a dia a gente tem que parar e refletir, o que eu tô sendo aqui? Eu tô sendo só mais uma Patrícia, no meio de tantas milhões de Patrícia que tem no mundo? Ou eu tô sendo uma Patrícia que fez a diferença na vida de um, de outro, que ainda colabora, que ainda tem algo para poder oferecer, seja no campo profissional, seja no campo pessoal, né? O que você está fazendo aqui, né? Por que você está aqui? Para quê? Para quem você está aqui? Essas perguntas a gente tem que se fazer sempre, sempre. Hoje eu acordei para quê? Por quê? Qual é o meu objetivo hoje? Hoje o dia já vai terminando e eu tô pensando, o que eu vou fazer amanhã? Ou não? Eu já tô pensando assim, na minha folga eu vou ficar no sofá o dia inteiro, olhando pra cara da televisão. Tá errado? Não tá. Mas o que você ganha com isso? De ficar o dia inteiro na frente de uma televisão? Tem gente que faz isso, né? Ah, eu trabalho tanto, depois eu só quero saber de ficar na frente da televisão. E a vida tá passando. Lá no campo espiritual não tem televisão pra ficar assistindo, não. Então tá se preparando pra quê? Por quê? Pra quem? Entendeu? Vamos ficar atentos. A chamada é feita a todo momento. A todo momento nós estamos sendo chamados para agir. E agir sempre voltados para o bem. Aí, se a gente vai lá no canal, no rumo do mundo de regeneração, se vocês entrarem lá no canal, tá falando o tempo todo, é necessário atuar no bem, porque o planeta está em transformação para o bem. Nosso planeta está se tornando regeneração. E só vão ficar aqui os espíritos que são bons, que têm atitudes boas, que têm bons pensamentos, que fazem o bem. Então, aqui é uma reflexão. Lá no outro canal que eu vou ler daqui a pouquinho, já é a prática, bem dizer. Lá já não é reflexão. Lá já são as consequências, para onde o mundo está indo, para a gente se situar, e esse daqui, para a gente agir. E se vocês forem ver, os últimos textos, eles vêm repetindo a mesma coisa, martelando, faça o bem, faça o bem. Por que será? Por que no meio de tantos livros que a Patrícia tem, eu escolhi 2 que não, aparentemente, né, não tem muito a ver, porque um é de mensagens, o outro já é um contexto histórico, um é do Chico Xavier, o outro é do Divaldo, e as mensagens, se vocês saírem desse canal e entrar no canal no rumo do mundo de regeneração, vocês vão ver que praticamente o que a gente deve fazer e para onde nós estamos indo com aquilo que nós estamos fazendo. Tá me ajudando demais os 2 livros, gente, de verdade. E eu espero que quem acompanha os 2 canais façam esse paralelo também. Uma é a prática, é a reflexão. Um é a reflexão e o outro é a prática, né? E é importante caminhar com os 2. Eu sempre falo isso, aí no outro canal, né, que é o Quem Ama Educa, o Isamitiba é pé no chão, ele é a razão. E aí, quando eu terminar essa obra do Isamitiba, eu vou fazer a leitura do Augusto Cury. Esse já é sonhador. Então aqui eu vejo assim, do mesmo jeito que eu vejo o Isamitiba e Augusto Cury, né, um com as asas do amor e o outro com a razão, eu vejo o Divaldo e o Chico também mais ou menos dessa maneira, né? O Chico tem muitas mensagens positivas, incentivadoras, motivadoras, e traz também para a gente a realidade de quando a gente não age no bem. Mas o Divaldo, ele traz muito mais nos textos dele essa questão prática das ocorrências na Terra. É que eu não peguei obra do Chico que acontece isso. Tem o Nosso Lar, que é o primeiro, né, do André Luiz, que também fala sobre a prática, né, como o Divaldo. Mas eu acabei pegando esses 2 assim, aleatório. Foi aleatório. Não tinha um propósito, não tinha um objetivo claro, não. Até porque eu não conhecia nenhum dos livros. E toda vez que eu pego um e pego o outro, eu vou vendo que eles estão praticamente caminhando junto. Um falando, faça o bem, o outro fala, se você não fizer o bem, você vai se lascar. É bem assim.
O Divaldo, ele é do tipo meio terrorista e algumas histórias dele, ele coloca a gente meio apavorado, porque ele fala, nossa, eu vi isso, aconteceu aquilo. Pode ser que algumas histórias do Chico também sejam assim, eu não conheço, né? Eu tô estudando agora. Sou uma espírita muito sem vergonha, que demorou muitos anos para cair na real que precisa estudar. Mas tem me feito muito bem. E eu espero que faça para vocês também. Então, vamos ficar atentos às coisas boas, porque é necessário. E se vocês forem ver lá no Divaldo, lá no outro canal, vocês vão ver o quanto é necessário. Muito, gente, mas é muito mesmo. Fazer o bem, fazer o bem. Bota na cabeça, fazer o bem.